Fazer um fechamento de price action um pouco mais amplo, um pouquinho macro. O S&P, não esse futuro, né, que fica 24 horas, mas o S&P, o índice, ele fechou menos 1,6, 1,60. O S&P Futuros, ele está trabalhando agora com menos 31. Sentiu a fala do Powell, né? Então, ele está vindo trabalhar no diário, dando um pouquinho de zoom aqui, dentro dessa referência de suporte aqui, tá? Já no 141, ele bateu no alvo do estudo que nós fizemos dessa retração, nós projetamos o FIBO dessa retração, ele bateu na pinta, lá no bingo desse ponto. O viés de dinâmica é 161, 111, né? 111 dá aqui no 4,650, mais ou menos. Tá bom? Teve uma frustração da expectativa do mercado com o corte de juros em março, isso acabou não acontecendo. Provavelmente que o 10 anos tenha tido uma queda ainda maior, né? 3%, o 10 anos, ele acaba atacando esse fundo anterior, né? Esse ponto onde havia o rompimento da estrutura secundária. A gente tem uma estrutura primária de queda, a estrutura secundária começou a ser desenhada, e quando ele perde esse Market Shift Structure, o ponto de defesa maior é esse fundo, e ele acabou rompendo, né? Caiu 3%. O petróleo também está em queda, uma queda considerável, 2,36. DXY, a gente fez um estudo do DXY durante o dia. Deixa eu ver o que nós fizemos aqui. Olha só, né? Então, esse frame, olha que legal, esse ponto, tem só que inverter isso aqui, né? O verdinho fica embaixo. Aí, esse é o ponto de compra e venda, quando ele faz esse sweep de... Sweep não, né? Ele rompe esse fundo anterior aqui e ele faz alvo aqui em cima com uma compra abaixo, né? Interessante o index. E foi a reviravolta, né? Isso aqui foi muito... Todo mundo esperava, depois desse rompimento aqui, uma resistência nesse ponto, uma venda nesse ponto, para poder atacar esse fundo. Mas, com a fala do nosso amigo lá, ficou complicado. Vamos olhar o Bitcoin, ver... o Bitcoin não sentiu, né? Ele, ele teve uma abertura positiva e depois caiu, sentiu um pouco. Vamos ver o diário dele como é que tá. Tá fazendo marcação de topo, né? Deixou um swing high. Aí ainda tem possibilidade de retomar a alta com essa inversão, né? Você tem um fair value gap de inversão aqui e um fair value gap de suporte, tanto um ponto onde foi resistência rompida e pode virar uma inversão de polaridade nesse momento aqui. Como tomou esse swing high e entrou nessa área de rebalanceamento, provavelmente dentro da estrutura que está desenhada, você tem ataque à máxima. Vamos ver como é que ele reage nesse ponto de displacement aqui, né? Você tem swing low, displacement, voltou aqui, deu venda, parou no fair value gap semanal, recuperou, fez ataque ao swing high anterior. Obviamente, quando ele toma liquidez externa, ele volta para zona de 50% da pernada. Se tudo der tecnicamente dentro do que a gente estuda, é para segurar nesse ponto aqui e retomar a alta.
né? Vamos ver como é que foi o fechamento dos papéis. As maiores altas: Soma, Arezzo, Magazine Luiza. Soma 16%, Arezzo 12%, Magazine Luiza 6%. As maiores baixas: Radil 3, menos 3%, Açaí, menos 2% e Carrefour, menos 2%. Fechamento do Ibov, ele fechou positivo, mas foi uma sangria, né? A abertura muito próximo da mínima, o viés do ataque seria o ataque à mínima. Essa abertura, ele teve muita força, muito viés comprador por conta da possível confirmação do Powell do corte de juros. Então, provavelmente esse tipo de formação e também a formação que tem o S&P é de uma precificação e com entrada de capital estrangeiro que no final do ano saiu, né? Então, quem queria antecipar teve um momento de compra aqui e logo voltou para a posição inicial, tá vendo? E fez todo o movimento, não teve confirmação do pau e voltou tudo. Então, tecnicamente, o que você tem de viés para amanhã? Você tomou máxima de 3 dias, na verdade de 4 dias, né? E não foi capaz de expandir o displacement. Isso mostra que esse swing low ele está sob ameaça, assim como o próprio swing low de suporte total aqui, ou seja, essa mira que aconteceu aqui em cima, ela volta para cá, né? Pé trocado, ou segue a lateralização, né? Mas amanhã o viés é o ataque à mínima desse candle que teve essa cauda enorme aí, né? Deixa eu ver o semanal, como está desenvolvendo. Se eu não me engano, o semanal a gente já teve o ataque à máxima. Então, o viés semanal do Ibov já se cumpriu, né? Ele fez o sweep da máxima da semana passada. Agora, vamos para o índice, que o índice é um pouquinho mais complicado, né? O índice está difícil de fazer a leitura nos últimos dias, a gente não tem acertado muito o viés do dia, né? Esse fechamento abaixo das mínimas, praticamente mínimas idênticas aqui, ele tinha um viés de ataque à mínima. Isso não aconteceu, assim como o Ibov, e inclusive na frente do Ibov, ele abre já com força, rompe praticamente 3 dias, né? Rompe esse swing high anterior aqui, mas não consegue romper esse outro sob essa resistência. Tá? Esse é um Fair Value Gap semanal, o vermelho, e o Fair Value Gap diário está um pouquinho acima, marcado aqui. Ó. É uma resistência forte, esse 111 desse swing low para esse swing high. Tá? Esse FIBO tá bem traçado. Agora vamos para o Price Action do dia, para a gente poder ver as oportunidades que tivemos, né? Para mim, tecnicamente, a primeira oportunidade foi nesse pullback na força do dia. Então, aqui teve a compra do dia, no meu entendimento, quando ele faz o rompimento desse swing high, acontece um displacement desde o ponto inicial da abertura, ele vem tomar esse swing high com displacement. Então, eu tenho um market structure shift que volta no ponto aqui do Fair Value Gap anterior, tá? Justamente no ajuste, e provoca a pancada, né? Se você olhar nos 5 minutos também, foi esse mesmo viés, né? Você tem aqui um ponto de swing high e um order block também. Ó. Você tem uma pinta de order block aqui. Essa região serviu como suporte, deu a pancada. Aqui houve uma lateralização. Deixa eu voltar por 15 minutos, fica mais evidente, né? Você tem uma lateralização
no aguardo da divulgação, né? Primeiro ponto de elástico que a gente chama, né? De compra. Aqui o cara decide comprar. Esse é o ponto onde realmente os caras querem comprar, porque eles levam o preço para baixo da lateralização e vão comprar. A partir daqui já não perde mais, tá vendo? Então você tem depois uma diminuição maior ainda do volume e da amplitude dos candles, até que um pouco antes do anúncio, né, se você olhar no, na cruz aqui, olha lá embaixo, ó, 15h45, o anúncio acontece 16, mas um pouco antes deu uma pancada. Esse é o gráfico, perdão, esse é o candle da volatilidade do anúncio, deixou um swing low, que é exatamente onde nós compramos. Eu acabei fazendo 830 pontos aqui nessa pancada. Quando eu fiz a reentrada aqui, eu tive que dar um somebody love, porque eu não estava vendo. A hora que eu olhei para o WhatsApp, que eu vi duas mensagens que o Paulo não tinha confirmado, a, que ele não tinha confirmado a diminuição, né, a redução de juro em março, eu estopei a posição que eu tinha entrado aqui, e aí eu tive que fazer um frame nesse ponto aqui, ó. Tive que fazer. Por que nesse ponto aqui? Deixa eu explicar. Em 5 minutos fica mais simples de explicar. Aqui foi um momento que ele fez um swing low e um swing high. Ele fez o rompimento desse cara dizendo, olha, eu não vou parar, eu vou respeitar a VWAP. Então, eu fiz uma entrada nesse ponto aqui, ó, um pouquinho acima dos 50%, na zona de prêmio, para sair nesse Fair Value Gap que provavelmente ele iria atacar. Eu saí aqui. Então, eu fiz eu tirei o meu loss dali, ó. Eu não peguei 600 pontos, não. Foram 345 pontos nessa queda aqui. E depois eu parei também, não tem sentido ficar operando isso aqui. E vejam que é uma notícia, né? Uma notícia destrói qualquer análise técnica que a gente faça. Mas se houvesse a confirmação da notícia, provavelmente a gente entraria aí num 2% de alta facilmente. Ele veio muito próximo dos 2% aqui, tá vendo? Ele também segurou, esperando a notícia. Por que que eu estava louco para fazer 1.000 pontos aqui? Por que que aqui, ó, isso é 1%, né? Ele faz a abertura e segura a lateralização acima do 1%. Geralmente, se essa lateralização fica um pouco abaixo, pode ser que tenha um spike, mas ele não vai buscar o 2%, né? Como estava acima aqui, não fosse a não confirmação, talvez a gente tivesse atacado um pouco mais acima, né? Então, também o viés para amanhã é ataque à mínima, possivelmente ele desancora aqui. Enfim, vamos seguir o gráfico, está bem errático essa semana, ele está muito lateral. Pode ser que essa acumulação que tenham feito aqui, ele pode querer desarmar, e para desarmar alguma coisa que está com o preço médio aqui, pode ser que eles queiram levar um pouco mais acima para poder bater. Então, enfim, precisa olhar o gráfico, cada dia é um dia, cada hora é uma hora. Então, vamos desenvolver o que o gráfico está pedindo para ser feito e não tentar adivinhar as coisas. Tá ok? Grande abraço para vocês, boa noite.